Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês sobre alguns dispositivos de alta tecnologia de realidade virtual. Talvez aí alguns equipamentos que você nem sabia que existisse. Vamos lá para a nossa conversa? Então a gente vai falar um pouquinho dos dispositivos de nova geração e a utilização dessa realidade virtual em diferentes campos da nossa sociedade, tá? Então a gente vai conhecer algum funcionamento, né, o funcionamento de alguns desses dispositivos novos, né, os de nova geração. Bem, você lembra como é que funciona a realidade virtual? Já conversamos sobre isso. Onde pode ser usada a realidade virtual? Não só nos videogames, pense maior, né? Aonde mais a gente pode utilizar a realidade virtual? Você conhece, já experimentou algum dispositivo de realidade virtual fora dos videogames, né? Fora dos jogos eletrônicos? Vamos lembrar então o que é a realidade virtual? A realidade virtual é uma tecnologia capaz de enganar os nossos sentidos e ela utiliza a tecnologia da estereoscopia. Lembrando então, estereoscopia é aquela tecnologia de mandar imagens de pontos diferentes, uma para cada olho, né, do mesmo local, mas registrada de pontos diferentes. O nosso cérebro pega essas duas imagens e funde numa única imagem, criando aquela ilusão das 3 dimensões, do 3D, né? Essa é a tecnologia da estereoscopia, que é a tecnologia utilizada pelos óculos de realidade virtual, ok? Primeira atividade, então, vamos ver se vocês estão espertos. Você conhece algum dispositivo de realidade virtual? Já utilizou? Aonde? Né? Qual era o objetivo desse dispositivo? Relate agora em seu caderno o que você achou da experiência e depois a gente vai fazer aquela socialização aí com os seus colegas e com o seu professor, tá bom? Tempinho para você, pelo menos, copiar o enunciado para depois fazer o seu relato. A gente já volta. Lembre de depois não deixar de socializar o seu relato com os seus colegas, tá bom? Você vai ver que alguns com certeza vão ter experiências diferentes da sua e vale a pena vocês trocarem aí essas figurinhas, tá bom? Aqui então vamos em frente falando dos nossos dispositivos de nova geração.
Pouco a pouco, a nova geração de realidade virtual vai ganhando forma. Os dispositivos disponíveis ainda são caros, claro, né, porque é uma tecnologia nova, e alguns funcionam melhor do que os outros, né? Alguns estão dando mais certo que os outros. Por quê? Porque esses dispositivos ainda estão em desenvolvimento, tá? Nos próximos anos, o que a gente espera é que deve-se trazer aí mais experiências dentro da realidade virtual, tá bom? Hoje, os games são o principal campo de desenvolvimento desses dispositivos, né? Então, o mercado de games hoje é o que mais aproveita a tecnologia de realidade virtual. Mas outros setores já estão utilizando a novidade para contar histórias, proporcionar experiências diferentes e levar os usuários para diferentes lugares. O uso hoje está mais difundido dentro dos games, tá? Os óculos de realidade virtual, os dispositivos, né? A armadura, os controles, né? Para dar realmente aquela ilusão para o usuário, para o jogador de estar inserido naquele ambiente, né? Então ele entende que ele realmente está naquele ambiente participando daquele jogo, tá? Além dos games, existem outros usos para a realidade virtual. Olha só, um desses usos é a questão do jornalismo. Então, com veículos online procurando novas formas de engajar os leitores, não é nenhuma surpresa que eles passem a utilizar a realidade virtual em jornais como o The New York Times e o Des Moines Register. Já criaram conteúdo com a tecnologia, levando o público para o local da história que está onde foi feita a reportagem. Então, como que funcionaria isso? Você entraria, né, no ambiente de realidade virtual desse jornal, né, estaria com os seus óculos e tal, e você assistiria a reportagem como se você estivesse no local onde aquilo aconteceu, tá? Como as imagens coletadas, a forma de apresentação daquela notícia, daquela reportagem, te levam até o local e você percebe como se você estivesse lá, caminhando, né, vendo o que aconteceu, no local propriamente dito. Mas, na verdade, aquilo está acontecendo, está sendo apresentado para você através de uma tecnologia de realidade virtual, tá? Além dos games e do jornalismo, outro ambiente que está desenvolvendo, né, está aprendendo a utilizar a realidade virtual é a educação. A realidade virtual pode ser utilizada nas salas de aula para demonstrar conceitos aos estudantes, especialmente quando se trata de física. Desde 2009, professores já discutem como os dispositivos de realidade virtual poderiam ajudar no ensino. Olha só que interessante. Vamos pensar numa aula de história. Numa aula de história que está falando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o desembarque lá dos soldados aliados na Normandia. E depois que o professor mostra, né, depois que o professor fala sobre esse assunto, os estudantes podem colocar lá os seus óculos de realidade virtual e se veem na praia, na Normandia, no exato momento de desembarque dos aliados, né? Então, a impressão que eles vão ter é de estar vivendo aquele momento da história, né? Pensa quanto isso pode enriquecer no conhecimento dos estudantes. Como a gente comentou, essa é ainda uma tecnologia um pouco cara, né? Então, às vezes a gente falando isso vai dizer, isso nunca vai acontecer. Mas não se engane, tá certo? Já existem alguns projetos, tá, que estão levando equipamentos, por exemplo, equipamentos alternativos, para que os alunos tenham essa experiência de realidade virtual. Você sabia que existem alguns modelos de óculos de realidade virtual feitos de papelão, né? Ele é uma estrutura de papelão onde você encaixa o seu smartphone, claro que daí o seu smartphone
tem que ter o aplicativo, né, adequado para que isso aconteça. Então você encaixa o seu smartphone nessa estrutura de papelão, coloca o óculos e você vai ter uma experiência, tá? Ali com esse óculos de papelão, uma experiência em realidade virtual. Então você veja que, apesar da tecnologia ser ainda muito cara, está se desenvolvendo alternativas para que deixe ela um pouco mais barata e que ela possa aumentar o seu uso, por exemplo, na educação, tá? A educação é um campo muito amplo para a realidade virtual. A gente espera realmente que nos próximos anos isso possa se desenvolver ainda mais, bom? Além da educação, a gente não pode esquecer também da questão da assistência médica. Existem inúmeras aplicações nesse campo. Pesquisadores da Universidade de Louisville testaram a realidade virtual para tratar fobias e doenças relacionadas à ansiedade, por exemplo. Aquelas doenças, né, relacionadas principalmente a algum distúrbio, né, de comportamento, né, ansiedade, depressão, né. Então, já está se testando o uso da realidade virtual para tratar esse tipo de doença. Também, na Universidade de Stanford, estão criando ambientes para a aprendizagem de procedimentos cirúrgicos por realidade virtual. Então, o médico que vai fazer a cirurgia, por exemplo, na pessoa, ele nem está no ambiente, né, na sala de cirurgia. Ele pode estar a muitos quilômetros dali e, através da realidade virtual, ele consegue executar aquela cirurgia como se ele estivesse ali, tá? Então, veja, esse é um uso muito, né, um uso esperado até desse tipo de tecnologia, né, que vai facilitar e vai preservar ainda a vida das pessoas, né? Mais pessoas terão acesso aí a esse tipo de cirurgia, por exemplo, tá? Isso sem falar no uso da realidade virtual na recuperação de pessoas que sofreram acidentes neurológicos, ou seja, né, que tiveram algum problema na comunicação entre o cérebro e os seus músculos e não conseguem mais movimentar as pernas, né, ou movimentar os braços. Então, a realidade virtual tem sido também um instrumento, né, uma ferramenta muito importante para a reabilitação dessas pessoas, tá? Além da assistência médica, a gente não pode esquecer do entretenimento, né? Isso nem estamos falando dos games, mas olha só, a indústria cinematográfica vem brincando com a imersão para atrair o público desde o primeiro filme 3D comercial nos anos de 1950. Sabe como que era esse óculos de 3D lá em 1950? Ele era um óculos que tinha um lado era azul e o outro lado era vermelho, né? E você assistia o filme utilizando aquele óculos e tinha uma impressão lá de 3D, tá? Hoje os óculos já são um pouquinho diferentes, tá? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. A realidade virtual também pode ter potencial a oferecer ambientes alternativos. Imagine se você pudesse ir a um cinema virtual sem ter saído da sua casa. Então você colocaria o seu óculos, né, de realidade virtual, você estaria dentro do cinema ou talvez até na porta do cinema, faria todo o caminho para chegar na sala do cinema, sentaria na sua poltrona do cinema e assistiria ao seu filme. Mas na verdade, você nem saiu da sua casa ainda, tá? E também a gente tem aqueles cinemas que estão incorporando, por exemplo, tecnologia nas suas cadeiras, né? A cadeira movimenta conforme os movimentos do filme, né? E você se sente também dentro do filme, né? Dentro daquele ambiente onde está acontecendo a história, tá? Então esse é o uso dessa tecnologia de realidade virtual na indústria do entretenimento. E também no treinamento físico, não podemos esquecer do treinamento físico, né? Os fundadores da Black Box Virtual Reality fizeram de tudo para desenvolver o que seria o primeiro jogo de condicionamento físico de realidade virtual, focando mais no treinamento de resistência do que em treinamentos aeróbicos.
O que é esse jogo? Você entraria nesse jogo, você teria o seu avatar nesse jogo. No início do jogo, o teu avatar seria bem magrinho, assim, fraquinho, tá? E você teria que exercitar o teu avatar, fazer séries de exercícios, tá? Para deixar o teu avatar mais forte. Só que esses exercícios é você que tem que fazer na sua casa, certo? E então você colocaria todos os equipamentos lá da realidade virtual, todo, né, o material envolvido no jogo, e você faria os seus exercícios em casa, e conforme o teu desempenho nos exercícios, o teu avatar estaria ficando mais forte. Só que, claro, você também ficaria mais forte, porque quem está fazendo exercício é você. Então, a ideia desses desenvolvedores é que esse jogo, né, a pessoa faça exercício físico, melhore a sua condição, principalmente a sua condição de força, né? O seu avatar, ele também vai crescer, mas o objetivo principal é o treinamento físico da pessoa ali presente, tá bom? Ok? Algumas considerações que a gente não pode deixar de levar em conta quando a gente fala de realidade virtual. Por serem equipamentos que enganam os nossos sentidos, simulando um ambiente alternativo em 3D, isso não quer dizer que o mundo real deixou de existir. Cuidado com as coisas ao seu redor, né? Se você procurar aí no YouTube, né, você vai encontrar vários vídeos aí de pessoas que estão lá com óculos de realidade virtual e acabam trombando na parede ou acabam quebrando a TV, né, acertando alguma coisa, porque não tiveram esse cuidado, né? Você está num ambiente virtual, ele não é real. Então você tem que ter consciência que o teu ambiente real ele continua existindo. Cuidado para não se machucar e nem quebrar nada na sua casa, tá? E em caso de uso prolongado, podem haver alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, dores de cabeça muito fortes, a visão, principalmente a visão de longe, pode começar a ficar prejudicada, e também há relatos até de enjoos e mal-estar, né? Sempre que algum desses sintomas aparecer, o ideal é você dar uma parada, dar um tempo, né? Deixa para voltar no dia seguinte, por exemplo, quando, né, esses sintomas já tiverem sumido, ok? Segunda atividade, então. E aí, você sabe explicar como que funciona o uso da realidade virtual nos treinamentos físicos? Um tempinho aí para vocês fazerem as suas anotações e a gente já volta.
E aí, pessoal, como funciona o uso da realidade virtual nos treinamentos físicos? Conseguiu responder? Olha só, uma sugestão minha. Podem simular locais e ou situações que servem de estímulo para o treino e assim melhorar a performance. Lembra daquela história que a gente falou, né, de treinar com a imagem que vai te, né, auxiliando? Então, essa que é a ideia principal, tá bom? O que nós aprendemos então? Realidade virtual é uma tecnologia capaz de enganar os nossos sentidos, pode servir não só para games, mas também para aplicativos de treino físico, assistência médica, jornalismo, entretenimento, educação e muitos outros ainda, certo? Pessoal, hoje ficamos por aqui, um abraço para todos, até mais!